Lucas, no capítulo 13, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 9, tá bom? A versão que eu tenho aqui é a NVI, e diz assim a palavra do Senhor. Lucas 13, versículo 1 ao 9. Naquela ocasião, alguns dos que estavam presentes contaram a Jesus que Pilatos misturara o sangue de alguns galileus com o sacrifício deles. Jesus respondeu: vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros, por terem sofrido dessa maneira? Eu lhes digo que não. Mas, se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Ou vocês pensam que aqueles 18 que morreram quando caiu sobre eles a torre de Siloé eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Eu lhes digo que não. Mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Então Jesus contou esta parábola. Um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha. Foi procurar fruto nela e não achou nenhum. Por isso disse ao que cuidava da vinha: já faz 3 anos que venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Corte, por que deixá-la inutilizar a terra? Respondeu o homem: Senhor, deixe por mais um ano, e eu cavarei ao redor dela e adubarei. Se der fruto no ano que vem, muito bem, se não, corte. Amém, meus irmãos? Meus amados, diante dessa palavra que nós acabamos de ler, nós vemos Jesus ele sendo mais uma vez parado por alguns, diferente de como de costume acontece. Dessa vez o autor aqui, que é Lucas, ele não diz qual é o grupo que interpelou Jesus. Às vezes ele fala: e os fariseus perguntaram a Jesus, ou seus discípulos perguntaram a ele. Mas o que dá a entender é que enquanto Jesus ele estava indo rumo a Jerusalém, conforme o contexto nos diz que algumas pessoas chegaram até Jesus e fizeram essas afirmações. Se nós olharmos bem aqui o que está acontecendo, parece que eles estão querendo inferiorizar Jesus. Por isso que há uma certa dúvida se uma certa afirmação de alguns estudiosos que esses que interpelaram Jesus fossem os próprios fariseus ou os escribas, que em outras passagens, quantas outras passagens fizeram isso, tentando colocar Jesus à prova ou tentando fazer Jesus ser menosprezado diante da população. Mas por que isso? Olha o que eles falam. Aqui é um texto que talvez não seja muito conhecido, eu mesmo não faz muito tempo que eu percebi essa passagem bíblica e fiquei maravilhado com o ensinamento de Jesus. Aqui, essas pessoas chegam até Jesus e falam assim: olha, no versículo 1, ele diz assim: contaram a Jesus que Pilatos misturara o sangue de alguns galileus com o sangue do sacrifício. Deixa eu te explicar o que aconteceu aqui. Jesus, ele era galileu, todos nós sabemos, e algumas pessoas chegaram até Jesus falando de uma tragédia que aconteceu com alguns galileus. Nosso Tiel aqui, por acaso, contou uma tragédia que aconteceu, 4 pessoas faleceram aí nessa viagem em época de carnaval, mas eu acho que há muitos acidentes. E eles contam essa tragédia para Jesus e eles afirmam que aqueles que haviam passado ou sofrido essa tragédia eram galileus. Certamente, já conhecedores das artimanhas daqueles fariseus, daqueles homens que menosprezavam Jesus. Lembra que quando falaram assim: olha, esse é o Messias, a primeira coisa que eles falaram foi o quê? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Pode vir alguma coisa boa daquela região ali? Algum galileu pode ser
de lá que vai vir o Messias, será que é isso mesmo? Né? Então eles tinham esse desprezo, né, pelo fato da pessoa ser galileu. O judeu daquela época, o judeu daquele tempo onde que Jesus viveu, ele achava que toda a região da Galileia, eles eram judeus de segunda categoria, eram judeus de segunda classe, e com isso, automaticamente, eles não tinham totalmente o favor de Deus sobre a sua vida. E certamente, na cabeça deles, eles atribuem esse fato deles serem judeus de segunda categoria, por não morar lá na capital, lá em Jerusalém ou na Judéia, né? Eles atribuem isso ao fato deles terem sofrido aquela tragédia. Mas Jesus, ele é maravilhoso e ele olha para essa intenção do coração, porque Jesus é o único que conhece as intenções dos nossos corações. Jesus vira para eles e fala assim, o texto diz: vocês pensam, perdão, eu não expliquei qual foi a tragédia que aconteceu lá com os galileus. A história diz que o Herodes, ele usou dinheiro do templo, do tesouro do templo, para patrocinar uma obra que ele tinha na volta do templo. E os galileus descobriram olha só, os galileus descobriram essa ação do Herodes e tentaram armar algo contra ele, para poder atacar a vida dele, achando que eles não deveriam mexer no tesouro do templo. Então o que Herodes fez? Herodes de alguma forma descobriu essa trama, descobriu que alguns galileus estavam tramando contra ele e mandou matar eles. E o sangue deles acabou se misturando com o sangue do sacrifício, porque nós sabemos que no templo havia muito sacrifício de animais e tinha toda a parte onde escorria. Temos aqui um engenheiro, aquele esgoto lá onde saía todo o sangue dos animais que eram sacrificados, ok? E o sangue dos galileus se misturou com o sangue lá do sacrifício. Essa é a afirmação que nós acabamos de ler. Então essa foi a tragédia. Alguns galileus foram mortos por ordem de Herodes, né? E essas pessoas que chegaram até Jesus atribui essa tragédia ao fato deles serem judeus de segunda categoria e de não terem uma bênção de Deus ou o favor de Deus, porque esse era o pensamento. O judeu talvez até hoje pensa assim, que para ser mesmo servo de Deus, tem algumas denominações que pensam assim também, para ser servo de Deus, você tem que ser totalmente abençoado. Não pode passar dificuldade financeira, você não pode ter enfermidade, você não pode passar por aflições, por problemas, porque maior é o que está em nós. Várias palavras que eles tiram da própria Bíblia e colocam nessa teologia. Nós podemos todas as coisas naquilo que nos fortalece, a vitória é nossa pelo sangue, e aí por aí vai. É essa teologia aqui desses homens, achando que aqueles galileus eram judeus de segunda categoria, não tinham o favor de Deus e por isso sofreram tragédia. Aí Jesus, que é mestre por excelência, responde a eles, no versículo 2, ele fala assim: vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros por terem sofrido dessa maneira? Sabe qual a resposta de Jesus para eles? Jesus fala assim: eu lhes digo que não. Mas, se vocês não se arrependerem, todos perecerão. Jesus, antes de falar aqui do arrependimento, que é o foco da nossa mensagem hoje, Jesus ainda faz lembrar um outro fato que aconteceu. Para eles pararem de serem bobos, preconceituosos, achar que a tragédia só acontece com os galileus, Jesus falou assim: ou vocês pensam, ou vocês não lembram daqueles 18 judeus daqui da cidade de vocês que morreram quando caiu a torre de Siloé? Desabou lá o prédio, não tinha o engenheiro Gabriel, desabou o prédio, caiu, morreu todo mundo, 18 judeus. Aí Jesus fala assim: ou vocês acham que aqueles 18 judeus que morreram aqui, aqueles amigos de vocês acham que eles eram mais pecadores do que os outros, por isso morreram? Por isso sofreram essa tragédia também? Aí Jesus fala para eles: certamente que não.
Aí Jesus repete a mesma coisa que ele falou anteriormente. Está lá no versículo 5. Mas, se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Eu tenho aqui duas mensagens. Eu tenho, na verdade, para ser bem fiel ao texto, sem inventar e explicar aquilo que o texto quer nos dizer de verdade, aqui, nessa primeira parte que nós lemos, Jesus ensina algo importante, que ele quer dizer que a tragédia, o momento de vício, a dificuldade, ela pode chegar na vida tanto do justo quanto do injusto. Ela chega tanto na vida do crente que é fiel, quanto do ímpio, que não está nem aí para Deus. Jesus está mostrando aqui que nesse mundo nós teremos aflições. Isso não é novidade para nenhum de nós. Eu queria talvez chegar aqui e falar para vocês assim: nossa, a nossa vida vai ser só de vitória, a nossa vida vai ser só de bênção. Mas só que a palavra de Deus não me autoriza a fazer isso. Eu tenho pena daqueles que pregam assim. Eu tenho pena das igrejas que vivem isso. Eu tenho pena das pessoas que acreditam nisso e dedicam a sua vida toda por esse caminho. Na primeira dificuldade, na primeira enfermidade, onde a resposta de Deus é não, eu não vou curar, como ele falou com Paulo: Paulo, a minha graça te basta. Tem hora que a resposta de Deus é não. Na primeira dificuldade, essa pessoa que acreditou a sua fé nessa religião que não existe, que é a religião do triunfalismo, que é onde tudo vai dar certo, essa pessoa vai desanimar, vai parar e vai desistir, porque ela não está aqui por causa do que se arrependeu dos seus pecados. Ela está aqui porque ela necessita de Deus, para que Deus abençoe os seus negócios, para que Deus abençoe a sua vida. Ele não tem nenhuma enfermidade. Essa é a mensagem que Jesus traz, tirando o preconceito dos judeus. Fala assim: olha, para de achar que o Galileu não tem o favor de Deus e é por isso que ele só sofreu tragédia. Para de pensar que só vocês que estão aqui tentando cumprir a lei, só vocês que cumprem a lei são abençoados. Não, pare. A tragédia, irmão, enquanto nós vivemos aqui nesse mundo, ela vem tanto para o justo quanto para o injusto. Nós somos testemunha disso, né? No ano passado, nós tive duas tragédias na minha família, né? Primeiro foi meu avô, talvez alguns aqui ouviram falar. Meu avô, bem de saúde, foi andar de bicicleta. Um caminhão derrubou ele bateu no chão, faleceu. Tragédia. Homem de Deus, nosso avôzinho, estava caminhando na presença de Deus, graças a Deus, estava fazendo a obra, estava feliz, mas a tragédia chegou. Meu sogro também ano passado se foi, jovem, de 57, 58 anos, né? Uma doença incurável, surgiu do nada e o Senhor levou ele para a glória. Então, assim, nós não estamos livres disso acontecer. É isso que Jesus está falando aqui. Mas agora vem a parte central do ensinamento de Jesus, que é o que o Tiel já começou a falar aqui hoje. Jesus, ele fala assim: olha, diante de tudo isso, eu estou com vocês, nessa promessa, eis que estou convosco todos os dias, no momento difícil, no momento bom, na hora da alegria, na hora da dificuldade. Aí Jesus fala assim: mas, escuta isso, falou para aqueles que estavam ali diante deles e fala para mim, para você hoje aqui também: mas, se vocês não se arrependerem, também perecerão. Calma aí, deixa eu entender o que está acontecendo aqui. Jesus está dizendo então que existe uma tragédia maior do que aconteceu com os galileus. Existe uma tragédia maior do que aconteceu com aqueles judeus que a torre caiu sobre eles e eles morreram. Jesus está falando para aqueles homens que existe uma tragédia
Pior do que morrer assim, instantaneamente, inexplicavelmente, de uma hora para outra, uma tragédia que nós não esperávamos. Existe algo pior do que isso? Jesus fala que não se arrepender é pior do que qualquer outra tragédia. Irmãos, não se arrepender é a pior tragédia desse mundo. Quantas pessoas hoje, eu não estou falando apenas daquelas pessoas que nunca ouviram falar de Jesus não, tá? Estou falando dessas pessoas não, que também necessitam se arrepender, porque senão perecerão. Mas aquela praça ali ainda está cedo, né? A gente começa a bagunça ali mais tarde. Mas quantas pessoas irão estar ali hoje, bebendo, se prostituindo, ouvindo aquelas músicas, dançando, se alegrando na festa da carne? Quantas dessas pessoas conhecem a palavra como eu e você? Quantas dessas pessoas, apesar de saber que existe um Deus, apesar de conhecerem ou ouvirem falar da obra salvadora de Jesus, faz pouco caso do que Jesus fez, não se arrependeram? Essa é a pior de todas as tragédias. Quando a pessoa faz do sacrifício de Jesus e toma uma atitude assim de indiferença. Jesus morreu por mim, ok. O Tiel aqui falou da questão de Jesus ser o nosso advogado, dele já ter pago a nossa dívida. É verdade. Mas quando nós, irmãos, tomamos a ciência, quando nós entendemos o que Jesus Cristo fez por nós, irmão, a nossa vida ela tem que mudar. Não tem como viver da mesma forma que a gente vivia antes, diante de uma notícia tão maravilhosa como essa, diante de uma boa nova tão grandiosa. Que boa nova é essa? É a mensagem que nós carregamos como igreja. É a mensagem de que Jesus pagou a nossa dívida para com Deus. Eu não preciso fazer nada para pagar a minha dívida com Deus. Eu só preciso me submeter àquele que já pagou a dívida. Eu só preciso ser igual a Ele. Eu só preciso ser discípulo de Jesus. Eu só preciso dedicar a minha vida com gratidão pelo que Ele já fez por mim. E eu tenho certeza que ser grato ao que Jesus fez por mim não é me entregar ao pecado, não é me entregar ao carnaval como muitos estão fazendo hoje. Isso não é sinal de gratidão. Isso não é sinal de que a pessoa entendeu o que Jesus fez por ela. Isso não é sinal. Essa pessoa, infelizmente, ela não se arrependeu. Arrependimento é uma verdadeira mudança de posição e direção. Se você estava indo nessa direção, você passa a ir para outra, totalmente oposta. Aleluia. Arrependimento é mudança de mente, mudança de coração, é passar a viver, sabe aquela verdade que não tem para onde fugir dela, não tem para onde fugir. É você saber, aleluia, que Jesus Cristo, Ele é o seu Senhor. Sabe a parábola do filho pródigo? A gente conversou um pouco tempo sobre isso, né? A parábola do filho pródigo é linda, né? Ela mostra, a gente pensa que a parábola do filho pródigo é só para aquele que está lá no mundão e vai voltar. Não, a parábola do filho pródigo é para mim, sou eu. Quando eu me aproximo do Pai, Ele me perdoa, Ele faz uma festa para me receber. E para pensar, eu não estou falando aqui para ninguém que é novo e nunca ouviu a parábola, todo mundo ouve, por isso eu posso falar dessa forma. Para pensar, aquele filho pródigo merecia aquela festa? Aquele filho pródigo, diante do que ele fez, ele merecia ser recebido pelo Pai como foi recebido? Claro que não. Assim como eu também não merecia, assim como você. Então,
pensa comigo, qual que deveria ser a postura daquele filho pródigo a partir daquele dia em diante? Qual que deveria ser a postura dele a partir daquele dia em que ele voltou para a casa do pai e o pai o recebeu sem merecer? Irmãos, deveria ser uma postura grata ao seu pai. E toda vez que ele pensasse em desonrar o seu pai, em desobedecer, ele deveria lembrar daquele dia e falar assim: não, eu me lembro o dia que eu cheguei todo maltrapilho, quando eu gastei tudo que meu pai me deu, e ele me recebeu com amor, e ele me recebeu. Nada do que tem nessa casa aqui eu merecia mais. Um dia foi meu, ele me criou para isso aqui, mas eu perdi, o pecado me afastou disso. Mas agora, tudo que tem aqui na casa do meu pai, eu não mereço. Gente, esse deve ser nosso pensamento. E assim, a gente vai conseguir viver na luta eterna que é a luta contra a carne. Essa primeira parte dessa mensagem, então nós aprendemos que a tragédia, ela pode acontecer, isso é papo furado, tá, gente? A gente está sujeito, sim. O Tiel falou aqui muito bem: o salário do pecado é a morte. Será que nós continuamos morrendo? Sim, né? A certeza que nós temos é que nós um dia iremos passar pela morte. Então, sinal que o pecado ainda me afeta. O pecado ainda afeta o ser humano. Por quê? Porque nós ainda passamos pela morte. Ou seja, nós precisamos viver uma luta constante contra o pecado. Então, nessa primeira parte, nós aprendemos que a tragédia ela pode vir sim, a doença ela vem, e nós aprendemos que, apesar de nós estarmos sujeitos a tantas coisas que podem acontecer nesse mundo, a maior tragédia de todos é não se arrepender dos seus pecados. Jesus ele foi claro aqui quando ele disse assim para aqueles homens: se não se arrepender, todos vocês perecerão. Vou fazer a mesma pergunta que o Tiel fez quando ele anunciou a tragédia do carro onde morreu 4 pessoas. Será que aquelas pessoas sabiam que iriam passar por aquilo? Será que aquelas pessoas estavam prontas para passar o portal dessa vida para a próxima? Será que aqueles galileus, quando foram mortos, eles tiveram tempo de se arrepender? Será que aqueles 18 judeus que morreram na tragédia da torre, será que eles tiveram tempo de se arrepender? Jesus não fala isso. Quem sabe é isso que Jesus está falando aqui para eles e para nós. Se vocês não se arrependerem, todos perecerão. É interessante que Jesus, para fechar o assunto, para fechar a conversa, Jesus conta uma parábola. Nós lemos aqui a parábola. A parábola é bem conhecida. É a parábola da figueira plantada na vinha. Olha só como é que é essa parábola. Essa parábola diz que um homem, está lá no versículo 6, tinha uma figueira plantada em sua vinha. Foi procurar fruto nela e não achou nenhum. Perdão, deixa eu ler de novo. Foi procurar fruto nela e não achou nenhum. Por isso disse ao que cuidava da vinha: já faz 3 anos que venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Corte-a, por que deixá-la inutilizar a terra? Respondeu o homem: Senhor, deixa. Por mais um ano eu cavarei ao redor dela, adubarei. Se der fruto no ano que vem, muito bem. Se não, corte. Gente, essa parábola, Jesus ele não desvincula do assunto não, tá? O assunto aqui ainda é o mesmo. O assunto aqui ainda é arrependimento, tá? E olha só que interessante, nessa parábola tem alguns personagens. Nós temos o dono da vinha,
Nós temos a figueira e nós temos aquele que cuida daquele campo, daquela vinha, que é o viticultor. Nós podemos entender aqui, conforme o contexto, conforme o que Jesus ensinou anteriormente, que esse dono da vinha é o próprio Deus, que essa figueira plantada somos nós, e que aquele que cuida dessa figueira a ponto de querer que ela produza fruto é o Espírito Santo, é a própria obra de Jesus. E é interessante que nós devemos considerar algumas coisas aqui. Diz a parábola que aquele dono da vinha, ele ia na sua vinha e procurava fruto na figueira. 3 anos já. Alguns até atribuem aos 3 anos do ministério de Jesus, mas tanto faz. Mas o interessante é que Jesus ele fala de arrependimento. E aqui diz Lucas que aquele dono da vinha chegava naquela figueira, procurava o fruto e não achava. Aí João Batista, quando ele está pregando sobre arrependimento, sabe o que ele fala? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Longe de mim pregar que nós seremos salvos pelas nossas obras. Jamais eu falaria isso. Talvez já falei no passado, não sei. Tiago sabe, Tiago grava tudo que eu falei no passado. Meu Deus, nunca vi. Talvez eu já falei isso, mas graças a Deus eu sou iluminado. Longe de mim falar que nós seremos salvos pelas nossas obras. Não é o que eu faço que me faz ser salvo, mas é o fato de eu ser salvo. As minhas obras demonstram que eu sou salvo. Vou fazer a pergunta para você que eu fiz para mim, e um amigo me perguntou qual que é a palavra de hoje. Eu falei para ele a mesma coisa que estava no meu coração. Ele quase chorou porque precisava ouvir justamente isso. O quanto você está lutando contra a sua carne? O quanto nós estamos lutando contra o pecado? Porque só o fato de nós estarmos lutando contra o pecado já é um fruto. Porque a verdade é que a Bíblia nos apresenta a nossa natureza pecaminosa, e o próprio João fala assim: filhinho, não pequeis. Aquele que pratica o pecado, aquele que vive descaradamente na prática do pecado, sem arrependimento, sem tentar mudar, sem nem nada, essa pessoa nem é de Deus. É a Bíblia que fala. Se a pessoa vive na prática do pecado, sem sentir a dor por aquele pecado, essa pessoa não se arrependeu, não conhece Deus. Não sou eu que falo isso, é a Bíblia, é João que escreve na sua epístola. Mas ele fala: filhinhos, não pequeis. Mas ele conhece a nossa natureza. Ele sabe que nós iremos pecar. E ele fala o que Tiago falou: mas se pecar, temos um advogado. Irmãos, o pecado na nossa vida, que somos iluminados já pela palavra de Deus, ela tem que ser um acidente. Tem que ser algo que aconteceu, que não deu, mas não algo que a gente vive, aquele pecado obstinado, aquele pecado de estimação, aquele pecado que a gente não quer abrir mão. Não, isso não pode acontecer conosco. O que eu preciso fazer para me livrar desse pecado que ainda me odeia? O que eu preciso fazer? Eu preciso lutar. E não sou eu que mando você lutar, não. Paulo fala isso, que é a luta da carne e espírito. É o tempo todo, é vigilância total. Sozinho você não vai conseguir, não, eu tenho certeza. Sozinho eu não venço. Mas se eu usar das armas espirituais que me são concedidas, que é o que, Eliseu? É a oração. É o que, Eliseu? É a palavra. É a observância da palavra de Deus. É a prática da palavra de Deus. É o que, Eliseu? É o jejum. É o seu momento com Deus. É a sua vida espiritual. É você se colocar distante do pecado e mais perto de Deus. Você vai errar mesmo assim? Vai. Mas só que Deus vai estar vendo quanto você está lutando contra a sua carne. Irmãos, nós precisamos
produzir frutos dignos de arrependimento. Eu entendo que o fruto que esse dono da vinha, ele queria ver nessa figueira aqui, era o quê? Era o fruto do arrependimento, porque Jesus falou de arrependimento acima. No versículo acima ele fala assim: olha, se vocês não se arrependerem, todos perecerão. Aí o dono da vinha chega na figueira, não encontra fruto e fala assim: corta e joga fora, corta e joga no fogo. Bom, isso é sério. Se Deus, a gente não consegue, às vezes é até difícil dialogar sobre como se dá a salvação. Existem teologias que divergem, é de um jeito, é de outro. Nós sabemos que a salvação é somente em Cristo, que Ele pagou a nossa dívida. Mas, olha só que interessante, o dono da vinha não encontra fruto na figueira e manda cortar. Aí tem alguém que intercede por ela, fala assim: não, calma, vamos dar mais uma. É como ele fala assim: vamos dar mais uma oportunidade para essa figueira. Deixa que esse ano eu vou cavar de novo, eu vou adubar, e vamos dar uma olhadinha no ano que vem. Ei, se você veio aqui hoje, se eu estou aqui hoje ouvindo essa palavra, é porque o Senhor está nos dando mais uma oportunidade de se arrepender. E se arrepender, tem gente que pensa que é só para quem está desviadão lá. Não. Tem muito crente que precisa se arrepender ainda. Eu preciso a cada dia. Irmão, quando Deus me deu essa palavra, eu fiquei tão impressionado que a frase ficou na minha mente, que eu fiquei orando, meditando, falando com muitos amigos. Foi isso: o quanto eu estou lutando contra o pecado. Irmãos, essa luta, ela é interminável. Ela só vai acabar quando o Senhor nos buscar ou quando Ele nos levar, quando nós partimos dessa vida. Até o último dia, não tem super crente, não tem super santo, não tem. É luta contra o pecado. É a luta contra a nossa natureza. A nossa natureza pecaminosa, ainda que ela está sob o controle de Deus, né? Mas ela está aqui adormecida. Basta um vacilo nosso e nós caímos em pecado. E quando eu falo pecado, é de todo tipo de pecado, desde a mentira, quanto da inveja, quanto da dissensão, quanto do adultério, quanto da prostituição. A lista de pecado, que nos rodeia é gigante. E o quanto eu e vocês estão lutando contra isso. Tem gente que não peca, aí Tiago fala assim: você não peca, mas quando abre a boca, a língua, Jesus. E eu faço isso, irmão, direto. Mas eu preciso lutar contra isso. Eu preciso, com a ajuda de Deus, produzir frutos que demonstrem que eu sou uma pessoa arrependida. E esse demonstrar não é para o Tiel. O Tiel, ele conhece só por fora aqui do Eliseu. Só conhece quando a gente está junto, a gente se reúne muito no sábado de manhã, às vezes numa conversa. Só esse Eliseu que ele conhece. Eu só conheço você, o que eu estou vendo aqui agora. Mas esse fruto de arrependimento não é para mim, não é para o pastor ver. É para Deus ver. É para você mesmo ver. Aleluia. Irmãos, esse viticultor, nós já vamos encerrando. Esse viticultor, né, ele fala assim: vamos dar mais uma oportunidade. Vamos adubar, vamos cavar, adubar, e ano que vem nós veremos a ele. Você percebe que a oportunidade um dia vai acabar? Olha só o que ele fala: se no ano que vem não tiver fruto, aí sim nós passamos a faca e jogamos no fogo. É sério. E o tom de seriedade é o mesmo tom de seriedade que Jesus usou para aqueles homens. Vocês pensam
que essa tragédia aí que aconteceu é o pior? Vocês estão muito enganados. Se vocês não se arrependerem, vocês perecerão. Existe uma tragédia muito pior do que qualquer tragédia que você já viu nesse mundo. É a tragédia de não se arrepender e não alcançar, a graça de Deus, o perdão de Deus, a salvação que nos foi ofertada. Poxa, imagina, uma salvação ofertada de graça, um dom, um presente, e nós fazemos pouco caso disso. Eu não estou aqui, vou falar mais uma vez, não estou pregando que a salvação é por obras, não. Eu estou dizendo que nós precisamos entender que Jesus pagou a nossa dívida e eu preciso movimentar a minha vida em torno disso. Jesus, ele é o centro, a nossa mensagem central, gente. Por mais que você seja um teólogo, saiba tudo da Bíblia, de cabo, de uma ponta a outra. Mesmo que você, a nossa mensagem central é a cruz de Cristo, é a nossa dívida paga. E a nossa vida, não só intelectual no ramo da teologia, mas a nossa vida pessoal precisa também se mover em volta dessa verdade. Paulo fala assim: olha, nós pregamos a Cristo e crucificado. Isso parece loucura. Para os judeus era escândalo, porque nunca eles imaginavam que o Messias deles iria morrer numa cruz. A cruz era uma morte humilhante para ladrões. Para o grego, Paulo fala que era loucura. Por quê? Aonde que um Salvador iria morrer numa cruz, uma morte terrível, uma morte humilhante? Mas Paulo fala que para mim e para você, para aqueles que estão sendo salvos, essa mensagem é o poder de Deus para a salvação do homem. Aleluia. Irmãos, nós precisamos mover a nossa vida. Sabe, quando você acordar, lembra que Jesus morreu por você e pagou a sua dívida? Quando você estiver no meio dos seus amigos, lembra que Jesus morreu por você. E essa morte não foi assim, não foi sem causa nenhuma, não teve uma causa. A causa é o pecado. O que eu ensino para os jovens adolescentes quando eu ministro para eles é: como que eu posso me alegrar naquilo que levou o meu Salvador para a cruz? Jesus morreu por causa dos nossos pecados. Como que eu posso levar a minha vida em pecado, sem sentir, sem sofrer, sem lembrar de que Jesus morreu por causa disso? Há arrependimento em quem vive dessa forma, em quem se entrega aos seus desejos, aos seus caprichos, à vontade. Não há arrependimento. Por isso Jesus é enfático: se não se arrependerem, vocês também perecerão. Meus amados irmãos, você e eu hoje somos agraciados com essa palavra. Eu tenho muitos anos de cristão. Talvez alguém possa fazer uma análise assim, vai assim: essa palavra aí é para quem não é crente, para quem está visitando. Irmão, essa palavra aqui mudou a minha vida de uns dias para cá. Eu passei a olhar todos os dias para a minha vida e falar assim: eu preciso produzir frutos que demonstrem o meu arrependimento. Não para as pessoas que estão na minha volta, não, mas para Deus. Porque Deus, Ele conhece, Ele te vê em todos os momentos. Ele conhece o teu pensamento. Deus, Ele sabe a intenção de você fazer qualquer coisa na obra de Deus. Essa palavra falou comigo. Essa palavra me ensinou para poder ajudar pessoas. Teve eu vou contar aqui, um amigo lá no quartel, que ele é cristão também, e ele virou para mim e falou assim: qual é a palavra de hoje, Eliseu? E eu falei para ele assim:
falei o que estava no meu coração estava cheio disso. Eu ia pregar até essa palavra lá na minha igreja, eu estava meditando a semana inteira. E eu perguntei para ele assim: o quanto você está lutando contra o pecado? Ele tomou um susto, ele achou que eu tinha visto alguma coisa no celular dele, ou alguém tinha me contado alguma coisa. Ele me regalou o olho assim: ela estava no meu coração, é o que Deus estava falando comigo, o quanto você está lutando contra o pecado? E ele falou assim: poxa, acordei 5 da manhã, fiz o meu devocional, orei, li a Bíblia, e, poxa, quando eu estava saindo para trabalhar, me deparo com uma menina na rua, semi-nua, e eu não queria olhar para ela, mas eu olhei, ela estava na minha frente, aí eu já fechei o olho, voltei para dentro de casa e falei assim: não é possível, Deus, não é possível, eu estou aqui orando, como é que pode isso? Irmãos, aí eu falei para ele: a luta contra a carne, ela é 24 horas. E ele estava perguntando assim, ele perguntou para Deus: Senhor, até quando? Porque assim, na cabeça dele, ele achou que ele falava assim, que ele não deveria mais sentir atração por ninguém, por nada, sendo cristão, ele não deveria mais sentir esse peso de ter que lutar contra isso. Na cabeça dele era isso. Eu falei: irmão, você vai lutar contra isso até o último dia da tua vida. Tem que lutar. Se fraquejar, vai se entregar e vai perecer. Ele achou assim: olha, eu estou fortão, acabei de orar, acabei de jejuar, Aí saiu de casa, se encontrou com a primeira tentação e já deu fraqueza na mente, já voltou chorando. Falei assim: não é possível, até quando? Eu respondi para ele: até quando? É até quando nós pararmos de lutar. Se nós pararmos de lutar contra o pecado, eu dei um exemplo aqui que aconteceu, mas isso é em todas as áreas da vida, irmão. Ela é na empresa, onde às vezes você vai receber propostas que não convém, na mentira, vai em todas as áreas do pecado. Por isso a pergunta que eu fiz para ele, eu faço para mim e eu faço para você nessa noite: o quanto você está lutando contra a sua carne? O quanto você está alimentando, ao invés de alimentar a carne, você está alimentando o seu espírito, da palavra de Deus, da comunhão com Deus em oração, dos momentos exclusivos com Deus, onde ali você, para mim o melhor jejum, sabe qual é? Não é aquele que você fica sem comer, vai trabalhar e está de jejum lá, né, um propósito com Deus. Não, isso aí para mim não funciona muito. Jejum para mim é aquele momento que você realmente, hoje é meu dia de folga, então assim, eu vou fazer um jejum, vou me trancar aqui no meu quarto e vai ser só eu e Deus o dia todo. Por quê? Porque é o momento que você abre mão de uma necessidade justa, que é o alimento, que é talvez a água por algum tempo, né? Só para se dedicar a Deus. Irmãos, só dessa forma nós vencemos a carne, nós produzimos frutos de arrependimento, e nós, quando o dono da vida vier, ele vai encontrar frutos em nossa vida. E esses frutos aqui, diferente daquele que Jesus falou, dos falsos profetas, dos falsos mestres, ele fala que pela árvore nós conheceremos, pelos frutos nós conheceremos a árvore. Não, esse fruto dessa parábola, ela não pode ser desprendida do contexto que nós acabamos de ler. O fruto que Jesus quer ver aqui, o fruto que o dono da vinha quer ver naquela figueira, é o arrependimento. Que o Senhor possa olhar para a nossa vida e ver que nós somos pessoas arrependidas, não temos saudade nenhuma de praticar o pecado, que nós não nos entregamos à vontade da carne, não, que nós vivemos em torno da principal verdade, que Jesus Cristo morreu na cruz e pagou as nossas dívidas. Amém, meus irmãos? Como conclusão, eu fiz uma frase aqui. Ela era diferente, eu mudei um pouquinho para dar mais sentido.
né? Eu tenho certeza que pior do que ser condenado pelos nossos pecados será um dia alguém lembrar que teve a oportunidade de se arrepender e não se arrependeu. Nós, qualquer ser humano que for condenado, não vai ser condenado porque Deus não ama, porque Deus não... Eu creio assim. Tem gente que crê diferente, não tem problema não. Eu creio com Deus, mas eu creio que a salvação ela é ofertada a todas as pessoas. Eu creio que a oportunidade de arrependimento é para todas as pessoas. E um dia diante de Deus, escuta isso, um dia diante de Deus, essas pessoas que não se arrependeram, elas irão lembrar do dia em que elas tiveram oportunidade de se arrepender. Eu acho que isso será pior. Elas vão ser condenadas pelos seus pecados, mas elas irão lembrar do dia que elas tiveram a oportunidade de entregar sua vida para Jesus, tomar uma postura totalmente diferente e não o tomar. Então, meus irmãos, que Deus abençoe você. Você é um privilegiado, eu sou, de não estarmos cegos espiritualmente, como muitos estão, cegos de entendimento, mas você está aqui hoje, domingo de carnaval, você está aqui ouvindo a palavra, isso é um privilégio, isso é graça, né? Você está ouvindo que é necessário se arrepender para você ser salvo, para você viver, aleluia, essa promessa, essa graça tão linda que é fazer parte do corpo de Cristo, da igreja do Senhor, das bênçãos que há aqui nesse lugar, que é a presença de Deus e tudo mais. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe. Eu agradeço a minha oportunidade, agradeço o convite.